Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom é nós podermos estarmos juntos para aprender mais. Claro que dessa feita através dessa ferramenta de comunicação que é o YouTube, que é o vídeo gravado, mas de alguma forma nós estamos aprendendo juntos, eu aprendendo, você também. Creio que numa oportunidade estaremos numa sala de bate-papo virtual e aí será ainda uma comunicação mais completa, porque tanto eu poderei vê-los e ouvi-los como vocês o fazem agora. Mas, devido às circunstâncias que nós estamos, é um meio que nós encontramos para que você continue aprendendo, continue motivado a aprender mais a palavra de Deus em sua vida. Nós estamos nessas aulas, estamos já uma série de aulas sobre as Escrituras, aprendendo sobre a Bíblia e aprendendo a Bíblia. Na primeira aula, vocês devem lembrar, nós estudamos sobre a composição do livro. Falamos sobre o processo da escrita, falamos da questão da estruturação dos livros, comentamos bastante coisa sobre isso. A gente viu a questão da simetria que existe nas escrituras sagradas, a composição de cada bloco da escritura, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, falamos sobre os livros históricos, falamos sobre a Torá Sagrada. Alguns autores dividem o Antigo Testamento em 4 grupos, alguns dividem em 5 porque consideram os profetas, fazem uma divisão de profetas maiores e profetas menores. Também falamos sobre a estrutura do Novo Testamento, que também alguns dividem em 4 blocos e alguns dividem em 5, porque dividem as epístolas em epístolas paulinas e epístolas gerais. Mas nós temos os evangelhos, o livro histórico, o livro de Atos, temos nesse caso as epístolas, né? E aí epístolas paulinas e gerais, e o livro de Apocalipse, que é o livro profético. De qualquer forma, a gente já aprendeu bastante sobre isso e eu creio que, e obviamente, existe muito mais para aprender sobre esse assunto. Na segunda aula, nós já não tratamos tanto sobre a questão física, organizacional, estrutural das Escrituras como um livro ou como uma biblioteca de livros, como preferirem assim. Mas já falamos sobre a fonte, falamos sobre o conteúdo das Escrituras e aí entendemos 3 processos em que esse conteúdo vem do coração de Deus para o nosso coração. O primeiro é a inspiração, os autores receberam o sopro de Deus que soprou sobre eles a mensagem. O segundo, a revelação, os autores eles entregaram essa mensagem nas suas épocas, nos seus períodos, com as suas palavras, com o seu modo de ser. E em terceiro, a iluminação, quando nós recebemos e somos iluminados por Deus para entender esta mensagem, então nosso coração é edificado. E obviamente dentro disso nós entramos nas diversas escolas, falamos sobre as escolas, por exemplo, que entendem que a Bíblia contém a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus, mas dentro da Bíblia está a palavra de Deus. Falamos também sobre a escola que entende que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando eu leio e o Espírito Santo ilumina minha mente, então a Bíblia se torna. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos que ela é plenamente inspirada. Obviamente, quando Davi peca com Betseba, não foi o Espírito de Deus que levou Davi a pecar. Mas o fato de o texto, da história, da narrativa, estar inserida no Antigo Testamento, isso sim faz parte do plano divino para que nós venhamos a aprender com os erros de Davi a não cometer aquele problema, visto que o relato bíblico tanto mostra o ato de Davi como as graves consequências que esse ato veio trazer sobre ele. De alguma forma, o Espírito Santo também já está nos ensinando a não cometer esses desvios doutrinários, esses desvios de conduta, de moralidade. A terceira aula, que é a aula de hoje, nós vamos falar agora sobre o cânon sagrado. Nós vamos entender como que esses livros foram agrupados. Nós já falamos, são 66 livros, um período de 1.600 anos, toda a escritura, os períodos que foram escritos.
mais de 40 autores. Então, obviamente, não tinha alguém parado esperando cada escritor escrever para agrupar com os livros anteriores e formar um só. Foi um processo longo e um processo que teve a intervenção divina para que a Bíblia chegasse até nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a canonicidade das Escrituras. Para isso, eu vou chamar uma outra tela aqui, que é a tela de slides, e aí nós vamos trabalhar juntos, conversando. Deixa eu chamar aqui para você entender, ó. Essa daqui, eu vou colocar essa que tem a minha imagem junto, que dá para a gente interagir e ao mesmo tempo dá para a gente também ver a questão do slide. Deixa eu pegar o trocador de slide aqui. Então, hoje é a nossa terceira aula, ainda sobre escrituras, mas agora nós vamos tratar sobre a canonização. Lembre-se desse texto que, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Se ele diz que é toda, então todos os livros, todos os textos são divinamente inspirados. A narrativa está ali por uma determinação divina, por um propósito divino. Obviamente que o que motivou as pessoas a fazer aí são coisas diferentes, mas a Bíblia, em toda página da Escritura, você aprende algo, Deus está nos ensinando alguma coisa. E hoje nós vamos então tratar sobre a questão da canonização. Quando nós vamos estudar as Escrituras, e quando nós estamos lendo, por exemplo, o Antigo ou o Novo Testamento, surge uma pergunta, e eu gostaria de começar a nossa fala com algumas perguntas. A primeira delas, quando eu leio o Novo Testamento, por exemplo, a pergunta é: quem fez a seleção desses textos que estão ali? Quem selecionou essas cartas? Quem selecionou esses livros? Quem agrupou tudo isso? Uma vez que isso tudo ocupou um espaço de 1.600 anos, quem foi que agrupou tudo isso? Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta muito importante. Porque se alguém o fez, né, deve ter feito com base em alguns critérios. E aí a gente vai para o segundo slide. Qual foi o critério? Será que naquela época só houveram esses livros? Só existiam esses livros? O Espírito de Deus entregou esses livros e não tinha mais nada? Não, não é fato. É verdade que muitos livros foram escritos, muitas cartas foram escritas. Na história da igreja há registro de inúmeros livros e cartas que foram escritos que não foram aceitos como canônicos. E por essa razão não estão na Bíblia protestante. Quando eu digo protestante, porque se você pegar uma Bíblia católica, vai ver que tem alguns livros a mais, porque depois do concílio, a Igreja Católica adotou alguns livros a mais para a formação da sua Bíblia. E obviamente se difere das nossas. Esses livros são chamados de apócrifos, né? São um período, principalmente porque é no período da transição do Antigo e Novo Testamento, e se entende que nesse período não houve nenhuma revelação. São livros estranhos, são livros ocultos, são livros diferentes do que a harmonia das Escrituras que nós conhecemos. Só para você ter uma ideia, em relação a alguns escritos, nós temos, por exemplo, o Evangelho de Nicodemos, que inclui os Atos de Pilatos, o Pensamento de Maria, o Evangelho segundo Hebreus, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho da infância de Jesus. Eu até já li alguma coisa sobre esse Evangelho. Olha, é curioso. Você realmente, é uma tentação você ler e ficar pensando: poxa, por que será que não foi colocado isso aqui na época? Por que a igreja primitiva não aceitou esses textos como inspirados? E você vai ver que existem vários relatos de Jesus no Evangelho da infância de Jesus que não coadunem com a missão de Jesus, que não está em harmonia com os demais evangelhos. O Evangelho de Pedro, o Evangelho de João, o Evangelho de Paulo, Atos de André, Atos de Tomé, isso está escrito, foi escrito nos fins do segundo século, Atos de Pedro novamente, Apocalipse de Pedro, e inúmeros outros que eu poderia mencionar aqui, livros que foram considerados apócrifos, que não têm inspiração,
que não tem aprovação da igreja, que não teve aprovação da igreja de Cristo lá da era primitiva, do período primitivo. E por essa razão não estão nas escrituras que nós temos hoje. Agora, fizemos a pergunta, quem foi que fez essa seleção? E segundo, que critério essa pessoa usou? Vamos continuar nos nossos slides. Como é que eu posso entender esse processo de canonização? Eu posso entender isso estudando dentro da teologia sistemática a canonicidade das Escrituras. É um estudo específico para que nós possamos compreender o processo de canonização, de aceitação, de entendimento da igreja em relação à autoridade das Escrituras como palavra de Deus. E aí, o Norman Geisler, ele diz o seguinte, que uma coisa é um profeta receber uma mensagem da parte de Deus, mas outra coisa bem diferente é essa mensagem ser reconhecida pelo povo de Deus. Vou dar um exemplo dos nossos dias. Nós, que somos pentecostais, já vimos dentro dos templos muitas pessoas se levantarem e falarem assim diz o Senhor. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas que fizeram isso ou que fazem isso, de fato, tinham uma mensagem de Deus. De fato, estavam sendo usadas por Deus. Deixa eu fazer aqui deixa eu fazer você lembrar sobre as 3 possíveis fontes para uma profecia. A primeira delas é a mente humana. O homem pode produzir uma profecia por sua própria vontade. E essa produção da profecia pode ser intencional, o indivíduo querendo tirar alguma vantagem, querendo tomar o domínio da congregação, querendo se sobressair dos demais irmãos, ele pode fabricar uma profecia, pode inventar uma profecia. Mas ela pode ser não intencional. O indivíduo sem uma percepção da realidade, com muitos pensamentos e perturbações na sua mente, não consegue entender o que é Deus falando e acaba se levantando, falando sobre as suas variações, sobre os seus pensamentos e as suas vontades e dizendo assim diz o Senhor. Então, a primeira fonte de uma profecia pode ser humana. A segunda é pior e pode ser satânica. O próprio diabo pode tomar a mente e a boca de alguém para falar e dizer assim diz o Senhor. E já houveram inúmeros casos dessa natureza, em que o próprio diabo usa alguém para falar em nome do Senhor. E finalmente, e o certo, o acertado e o padrão divino é a profecia tem a fonte direta do próprio Deus. Ou seja, é o Senhor usando o homem para transmitir a sua mensagem. Agora, quando nós tratamos das Escrituras como canônicas, precisamos entender o seguinte, que a revelação de Deus como padrão para a vida do povo de Deus, ela já está encerrada, está completa. Deus pode usar alguém numa profecia, através do dom de profecia? Claro que pode, mas isso não é regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia e ela já está completa. Obviamente que lá no passado também se levantaram profetas com as 3 fontes que eu mencionei. A fonte humana, vários homens se levantaram e profetizaram de sua própria cabeça, dizendo que Deus revelou e na verdade era pensamento deles. Mas também de fonte satânica e graças a Deus que homens se levantaram com uma mensagem vinda do céu e essa mensagem foi recebida pela igreja, esse texto foi escrito pelos escribas e chegou até nós nos dias de hoje. Então lembre-se do que Norman Geisler diz. Uma coisa é um profeta receber uma mensagem da parte de Deus, mas bem diferente disso é essa mensagem ser recebida pelo povo de Deus. Vamos para o próximo slide? Para nós entendermos esse assunto com clareza, é necessário nós entendermos e voltar um pouco no tempo para entender a etimologia da palavra cânon, como o seu significado na época e como foi incorporado aos livros sagrados. Então vamos lá. Essa palavra deriva-se do grego, cânon, que quer dizer cana ou régua.
essa palavra também tem no hebraico, do hebraico é kaner, palavra do antigo que significa vara ou cana de medir. Então o que é um cano? Um cano seria hoje o nosso metro. Você lembra daquele metro de madeira que se usava antigamente? Tinha a escala que se dobrava, mas antigamente tinha um metro que era um metro inteiro, uma vara de 1 metro, e essa vara era usada para medir as coisas. Não tinha instrumento de precisão como tem agora com tanta facilidade. Então você tinha aquele metro e você media as coisas para poder fazer os encaixes, para poder fazer um serviço, um trabalho com aquela barra de madeira, normalmente era quadrada, e você ia lá comprava 1 metro daquele jeito. Depois foi facilitado porque eles desenvolveram um metro dobrável, que era mais fácil de carregar, chamado de escala. Mas na verdade existe um padrão mundial, um metro mundial, que é o padrão para o mundo inteiro, e aí as pessoas criam as medidas, criam os seus equipamentos, fazem as suas fabricações com base nesse metro. Pois bem, essa ideia de ter uma medida padrão, ela vem lá desses períodos. Essa cana era usada para medição. Você precisava medir alguma coisa, você usava essa cana. Então vamos supor que era um padrão lá de 1 metro, você dizia, olha, deu 3 canas e meias, essa é a medida do móvel. Então teremos que fazer um encaixe de 3 canas e meias. Esse padrão era utilizado para medir as coisas daquela época. Com o passar do tempo, e aí deixa eu passar para o próximo slide, essa ideia que saiu lá da métrica, da geometria, ela começa a se tornar um conceito. Então, eu tenho aqui um móvel de 1 metro, uma peça de 1 metro, uma distância de 1 metro. Esse é o padrão, faz nesse padrão. Então, essa ideia de padrão dentro lá da métrica, da geometria, ela começa a se tornar um conceito usado pelas pessoas no dia a dia. E as pessoas dizem, este é o procedimento padrão, né? A palavra canon. Esse é o procedimento que encaixa. Esse é o procedimento dentro das medidas. Esse conceito de medições, esse conceito de tamanho, ele começa a se tornar um conceito do dia a dia. As pessoas dizem, esse é a casa padrão, a casa que atende às necessidades, que está na medida certa. Começa a se tornar um conceito que as pessoas começam a usar para muitos assuntos. Por exemplo, quando você tem um músico, daqui a pouco alguém vai dizer, esse é o músico padrão, é o músico que atende os requisitos, é o músico que atende a questão da perfeição na música, da dedicação, da sonoridade e vários aspectos dentro da questão musical. E eu tenho certeza que em cada área tem essa pessoa que é o padrão naquela área. Que hoje, nos nossos dias, é usado, nós temos aí várias outras palavras para indicar isso. Esse é o cara top, esse é aquela pessoa esse é o modelo, esse é o exemplo para ser seguido. Pois bem, esse conceito de o exemplo a ser seguido é esse canon, é esse padrão lá dos períodos antigos. Esse conceito foi se desenvolvendo cada vez mais, sendo usado cada vez mais no meio da sociedade. E aí nós vamos para o próximo slide, que com o passar do tempo, esse conceito de canônico, de padrão, de modelo, começou a fazer parte dos livros que já circulavam entre as igrejas. Naquele período, vários livros circulavam. A igreja pegava a carta do apóstolo Paulo e aí enviava a outra carta para outros irmãos lerem. E vários livros, quanto dos apóstolos, quanto do apóstolo Paulo, eles começaram a circular pelas igrejas. E com o passar do tempo surgiu a pergunta, quais desses livros são canônicos, são padrão, são modelo? Quais desses servem e não servem? Quais são inspirados e não são? Então essa palavra canônico, ela começa agora a fazer parte do linguajar, do vocabulário da igreja, no sentido de que os escritos que estavam ali eram padrões, atendiam o modelo das demais escrituras. E é isso que nós queremos entender melhor através desse estudo. Nesse processo, chegou um momento
em que os livros chamados canônicos se tornaram a única regra de fé da igreja. Esses livros, isso foi afunilando, a igreja foi reconhecendo o valor daquela escritura. Perceba, não é a igreja que define o que é padrão ou não. Não é a igreja que define se um livro era ou não. Não foi a igreja que definiu se o livro era ou não era canônico. A igreja apenas reconheceu isso, porque o próprio Deus é que orientou a igreja nesse processo. Vamos entender uma informação muito importante. Eu gostaria que você olhasse no slide que na formação do Novo Testamento, em 100 anos depois, todo o Novo Testamento que nós conhecemos já estava pronto. Os escritos já estavam prontos. Mas levou ainda muito mais tempo para que a igreja viesse separar aquilo que é inspirado do que não era inspirado, do que é canônico do que não é canônico. E esse processo levou mais tempo do que a própria escritura. Se nós olharmos até no fim do primeiro século, nós temos aí no finzinho do primeiro século, o último escrito, o escrito de João, e dali para frente encerra-se a inspiração para a formação das escrituras. O que levou de tempo depois não foi para escrever, porque já estava tudo escrito, mas sim para reconhecer, para definir, para reconhecer os livros que de fato era canônico. E aí nós vamos entender que, e aí vou pular essa parte aqui, ó, depois do primeiro século, já haviam muitos livros, como eu já mencionei aqui, que circulavam pelas igrejas. E aí surgiu a necessidade de definir quais eram canônicos ou não. Por quê? Primeiro, pelo cânon de Marcião. Marcião se levanta e ele faz a sua seleção. Ele diz, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. E ele começa a selecionar alguns livros, que era uma configuração diferente do que nós temos agora. Reconhece os escritos de Paulo, não reconhece outros, e começa ele mesmo a fazer essa seleção. Isso levou a igreja a se preocupar e ela se reunir para entender e tentar buscar de Deus reconhecer os livros que de fato eram canônicos. Então, aquilo que deu um start nesse processo de reconhecimento, que levou a igreja a se organizar em relação a isso, foi a tentativa de Marcião de fazer o seu próprio cânon. E aí, a partir daí, então, começa esse processo. Eu gostaria que você entendesse que nós vamos mencionar nos próximos slides alguns critérios que a comunidade cristã do primeiro século ela levou em consideração para entender e conseguir perceber, conseguir interpretar da parte de Deus quais eram os livros que deveriam estar na Bíblia Sagrada. Quais eram os livros que nós chamamos hoje que são de canônicos. Por quê? Se nós entender pela própria natureza, as escrituras sagradas, elas são inspiradas por Deus. Então, quais são os critérios? E o primeiro dele é isso, a inspiração. Olha só o slide. Por sua própria natureza, a escritura sagrada, quer do Antigo ou quer do Novo Testamento, é uma produção de Deus e não é uma obra da criação humana. A chave da canonicidade é a inspiração divina. Então, o primeiro critério que levou a igreja a reconhecer se um livro era ou não, deveria ou não fazer parte do canon sagrado, era se esse livro era inspirado por Deus. Se ali dentro, se nesse livro havia o dedo de Deus, a obra de Deus, a mensagem de Deus, se o livro de fato era inspirado por Deus. E aqui dentro dessa questão da inspiração, nós vamos entender que o próprio Espírito Santo ajudou a igreja nesse processo da seleção dos livros. Alguns livros foram tirados fora de circulação por conta de não atender esse processo. Não eram inspirados por Deus. Ainda dentro desse processo de seleção, nós vamos entender que o que evidenciou que alguns livros não eram inspirados. Primeiro, o testemunho do Espírito Santo.
A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, ela começa a entender pelo Espírito Santo quais livros vieram dele ou não. A igreja, movida pelo Espírito Santo, ela é orientada pelo Espírito Santo agora em entender quais livros surgiram da mente humana e possivelmente alguns até mesmo da mente de Satanás e quais livros vieram de fato do coração de Deus. Então, o primeiro critério é a inspiração divina. Esses livros foram inspirados por Deus? Esse livro foi inspirado por Deus? Bom, vamos orar, vamos buscar a Deus para entender, para ter esse entendimento da parte de Deus se esse livro é ou não, foi ou não inspirado por Deus. Dentro do livro tem a mensagem genuína de Deus. Então, esse foi um critério muito importante. Dentro ainda dessa questão, nós temos que entender, e aí tem os próximos slides, né? Isso nos leva a pensar que as igrejas do primeiro século não escolheram os livros que haveriam de fazer parte dos escritos sagrados, apenas reconheceram sua inspiração divina. Perceba, a igreja primitiva não escolheu os livros, ela reconheceu. O Espírito de Deus a orientou, lhe conduziu e ela reconheceu aquilo que Deus havia falado. Próximo slide. Muitos escritos, como eu já falei, já circulavam por ali. E é interessante que tem muitos escritos valiosos. Se você olhar no Antigo Testamento, nós temos ali os livros apócrifos, principalmente os escritos dos Macabeus, você vai ver que tem muita informação histórica importante. Mesmo assim, isso não faz deles livros canônicos, livros inspirados por Deus. Mas, é claro, pode ser usado como fonte de pesquisa. Inclusive, até hoje, existem igrejas que têm esses livros guardados como uma fonte de pesquisa, como uma informação histórica para entender melhor aquele período. Mas reconhece que eles não são inspirados por Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Aos poucos, a comunidade de fé foi expurgando toda a escritura que não estava em harmonia com os demais livros por entender que não eram inspirados por Deus. Um outro fator dentro da inspiração divina é a harmonia. Se você olhar, por exemplo, os livros apócrifos que estão inseridos nos escritos católicos, você vai ver que esses livros, por mais que eles tenham um valor histórico, geográfico, as suas doutrinas não estão em harmonia com o restante das escrituras sagradas. Por exemplo, você vai encontrar nos livros apócrifos o batismo dos mortos, que é uma doutrina totalmente contrária à harmonia que existe no Antigo e no Novo Testamento. Ou seja, ela não tem respaldo em nenhuma outra escritura. Pelo contrário, as demais escrituras condenam essa prática. E muitas outras doutrinas que você vai encontrar nesses textos que está em total desacordo com as demais escrituras. Outros escritos, por exemplo, mostram que apesar de os autores sagrados serem usados por Deus, eles tinham em seus vícios, seus pecados, que eles não conseguiam se libertar. Então, obviamente, isso não está em harmonia com as escrituras sagradas. Se você olhar todos os livros apócrifos, em alguma doutrina, eles estão fora do padrão geral das escrituras. Ou seja, eles não estão em harmonia. Por isso, a igreja entendeu que eles não eram inspirados por Deus, porque o Espírito Santo, Deus, não pode se contradizer. Lá no Antigo Testamento ter dito uma coisa e depois ter falado outra coisa diferente daquilo que já falou. A palavra de Deus não volta vazia, Deus não muda, nele não há nenhuma sombra de variação. Por essa razão que esses textos não foram aceitos como inspirado, porque não estavam em harmonia com as demais escrituras. Vamos continuar os nossos slides? Um segundo fator, critério que foi utilizado no entendimento, no processo de aceitar, entender, identificar os escritos sagrados, foi a questão da autoridade. Se eu desejasse
conhecer alguém, né? Se eu desejar saber algo sobre alguém, eu procuraria uma pessoa que fosse o mais próximo possível desta pessoa que eu quero conhecer. Se porventura não foi do meu período, do meu século, eu então procuraria algum escrito de alguém que conviveu com as pessoas. Pois bem, o critério de autoridade foi entendido da seguinte forma, que os discípulos viveram com Jesus. Os discípulos conheceram Jesus. Então, todos os escritos dos apóstolos foram entendidos como inspirados. Por quê? Porque eles estiveram lá, eles conheceram Jesus, eles receberam diretamente de Jesus. Por isso, o critério da autoridade. Eles tinham autoridade para falar porque eles vivenciaram, porque eles viveram com Jesus, porque eles viram, porque eles foram testemunha ocular, eles estiveram lá, eles presenciaram. Eles são as melhores testemunhas para dizer o que é fato, o que não é, o que é verdade, o que não é verdade, o que é história, o que não é história. Por essa razão, a igreja adotou esse critério para entender, compreender quais eram os escritos inspirados. O critério de autoridade. A pessoa que escreveu, ela tem autoridade para escrever? Sim, o apóstolo Paulo viu o Senhor, teve um encontro com o Senhor, recebeu do Senhor. Então, os escritos do apóstolo Paulo passaram por esse crivo e foram considerados livros de autoridades, porque o próprio Paulo era uma autoridade nisso, porque ele conheceu pessoalmente o Senhor. A mesma coisa, os demais escritos dos apóstolos. Então, esses livros foram considerados canônicos porque os seus autores eram autoridades credenciadas pelo próprio Senhor. Receberam do próprio Senhor. O apóstolo Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Obviamente, se ele recebeu do Senhor, ele equivale aos profetas do Antigo Testamento que receberam do próprio Deus a mensagem. Se os profetas que receberam, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, receberam do próprio Deus, os seus escritos são canônicos, no Novo Testamento, os apóstolos que receberam do próprio Cristo a mensagem diretamente de Cristo também foram considerados canônicos. Abrindo um parênteses, nós temos aqui os escritos de Lucas e os escritos de Marcos. Os escritos de Marcos não foi apóstolo e Lucas também não. Se nós abrirmos aqui, vamos entender que Lucas, na verdade, é o único gentil que escreveu alguma escritura da Bíblia Sagrada. Mas agora nós temos que identificar a fonte. Primeiro, Marcos não escreveu do que ele viveu porque ele não esteve com o Senhor. Mas Marcos foi um discípulo de Pedro. Foi o jovem de Pedro. Foi aquele que estava com Pedro, que acompanhou Pedro. Marcos escreveu o que Pedro narrou. Marcos escreveu aquilo que Pedro havia lhe dito. Pedro narrava, Pedro citava, Pedro ditava e Marcos escrevia. E Lucas tem a sua fonte em Paulo. Lucas escreve com base naquilo que Paulo fala. Lucas é o amanuense, Lucas é o secretário de Paulo. Obviamente que Lucas também faz uma pesquisa e ele vai agora juntar os escritos que já haviam, vai fazer uma pesquisa para identificar a história, como tudo aconteceu. Por essa razão eles têm autoridade para falar, porque eles estiveram ou próximo, junto do Senhor, ou pelo menos com alguém que estava com o Senhor. Então, esse é o argumento, é o critério da autoridade. Ainda falando sobre isso, nós vemos aí, por exemplo, Pedro escrevendo, dizendo, porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo histórias engenhosas inventadas. E aí Pedro usa esse critério de autoridade, dizendo, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua glória, da sua majestade. Então, o argumento de autoridade está com base no fato de que eles vivenciaram com o Senhor. Dentro dessa questão, nós vamos ainda ter muito mais, existem mais critérios que nós podemos analisar. Esses livros, eles narram a mensagem que outro recebeu? Não, veja bem,
eles têm autoridade porque eles dizem assim diz o Senhor. Eles receberam diretamente do Senhor. Então, ainda corroborando com esse argumento de autoridade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existem inúmeras passagens em que nós encontramos o assim diz o Senhor. Não é um entendimento eu penso, eu acho. Nós vimos os teólogos de hoje, os escritores de hoje dizendo eu penso, eu acho, eu interpreto, alguém já disse assim, alguém já falou assim. Não. A Bíblia não diz eu penso, eu acho. Não é uma opinião. Ela é categórica em dizer assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, o argumento de autoridade, ele está internamente no texto, a voz do Senhor dizendo assim diz o Senhor. Segundo, esses textos foram escritos por servos de Deus. Eles eram profetas, eram homens de Deus. A autoridade se dá pela vida ilibada que eles levaram. A autoridade se dá pela obra que Deus operou na vida deles. Esses homens receberam a mensagem de Deus. Eles eram tão convictos a ponto de darem a vida por essa mensagem. Deus falava através deles. Deus moldou a vida deles. Deus guardou a vida deles. Deus usou a vida deles. Não é a questão de um pensamento humano, de uma filosofia, mas eles receberam a mensagem do próprio Deus. Tal mensagem era tão poderosa, era tão forte, que eles, se preciso for, dariam a vida, como muitos deram a vida pelo Evangelho, pelo poder da palavra, por aquilo que receberam. Essa mensagem era tão poderosa que o próprio Moisés diz que os seus ossos se pareciam estar quebrados, moídos, de tão forte, tão poderosa que era essa mensagem. Então eles tinham autoridade porque eles recebiam do próprio Deus. Um outro fator importante nessa questão da canonicidade é que os escritos, a Bíblia, o cânon que nós temos aqui, essa seleção de livros é digno de confiança totalmente. Você percebe que esses livros foram inspirados, são a mensagem direta de Deus, porque não há contradição. Não precisam ser, por exemplo, atualizados. Um livro como Gênesis, com quase 3.500 anos, ou até mais, possivelmente, ele não precisa ser atualizado. Mesmo quando a ciência critica algumas narrativas, dizendo que esses lugares nunca existiram, com o passar do tempo a ciência tem que voltar atrás, porque descobriu um sítio arqueológico que comprova que esses lugares de fato vieram a existir. Por exemplo, há muitos anos atrás, a ciência ria da Bíblia, falando sobre, por exemplo, que a história de Abraão nada mais era do que uma fantasia e que aqueles lugares nunca existiram. Hoje, ela já não pode dizer o mesmo, porque foram achados sítios arqueológicos e esses sítios provaram que a Bíblia estava certa, que de fato existiu Padã Arã e aquelas passagens, aquelas geografias mencionadas na narrativa bíblica. Sempre a Bíblia está na frente e sempre ela está certa. Os escritos sagrados são de total confiança. Por isso quando você olha, por exemplo, Gênesis, por mais que seja tão distante e às vezes difícil de compreender, mas uma coisa é fato. Tudo que está escrito ali é passível de confirmação. Até hoje nós nascemos do ventre da mulher. Até hoje o homem se casa. Até hoje o casamento do homem e da mulher vem formar uma família e através dessa família, do relacionamento, vem gerar a próxima geração. Tudo que está escrito continua sendo como sempre foi. Então, a Bíblia é digna de confiança, ela fala a verdade acerca de Deus, acerca do homem, acerca da mulher, acerca da criação, acerca do dia, acerca da noite, acerca da formação do homem do pó da terra, e hoje nós sabemos isso, acerca da humanidade ter vindo de um único casal, e até hoje nós conseguimos ver que isso é fato e a ciência só tem que comprovar o que a Bíblia diz. Dentro de autoridade nós temos um outro parâmetro que vai mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a questão do dinamismo das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus e por ser a palavra de Deus ela é dinâmica, ela é poderosa, ela é eficaz. Até hoje, qualquer ser humano que ler as Escrituras será impactado por ela, será moldado por ela, será
alterado por ela, sofrerá o impacto das Escrituras na sua vida. É impossível ler a Bíblia e continuar sendo o mesmo. A Escritura tem o poder de mudar a vida humana. E não importa o grau de intelectualidade, não importa a formação, não importa a geografia, em qualquer lugar do mundo que alguém ler as Escrituras será impactado por essa leitura. Por quê? Porque o texto sagrado é a palavra de Deus e a palavra de Deus muda a vida do homem. Alguém pode ler, existem milhares de livros, centenas de pessoas já leram esses livros. No entanto, bem poucas pessoas tiveram algum proveito ou sofreram alguma mudança por conta disso. Agora, as Escrituras, aonde ela é lida, há uma mudança de comportamento, de caráter, há alguma mudança na vida dessa pessoa. Porque ela é dinâmica e até hoje continua mudando a vida das pessoas. E também, dentro da questão da autoridade, nós temos ali a aceitação da igreja primitiva. Com o passar do tempo, a igreja por si só foi vendo, com a ajuda do Espírito Santo, quais eram os livros canônicos ou não. Quando um livro é inspirado por Deus, a igreja que tem o Espírito Santo, ela consegue identificar, porque o Espírito testifica com a igreja, testifica com o crente que de fato é ele que está falando através daquelas escrituras. Então, existem aí vários critérios para a adoção, para o entendimento, para a aceitação de um livro como canônico ou não. Vamos para o próximo slide. Já falei sobre isso, o fato de um escrito ser de um dos apóstolos de Jesus era um forte argumento para aceitá-lo como escrito inspirado. Os apóstolos viveram com Jesus, andaram com Jesus, falaram com ele, aprenderam com ele, já falei sobre isso. Então logo a igreja entendeu que os escritos dos apóstolos eram inspirados, aceitaram como canônicos, tendo como regra de fé. Então aqui nós terminamos essa questão da canonicidade das Escrituras. Você deve ter percebido que existem vários argumentos, existiram vários critérios para definir se o livro era ou não inspirado por Deus. Os livros que nós temos aqui passaram por esses critérios e a igreja, movida pelo Espírito Santo, pôde identificar e aceitar os escritos sagrados. Então eles agruparam esses livros e ele se tornou o que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada, de canon sagrado, de padrão divino. E esse livro é o padrão, é a nossa regra de fé. Não há mais nenhuma inspiração que se compare com esses livros, porque somente esses livros são aceitos como inspirados por Deus. Eu espero que essa aula tenha contribuído para a sua edificação espiritual e para o seu aprendizado. Gostaria que você revesse essa aula à medida da necessidade e conseguisse identificar os critérios que a igreja utilizou para fazer a seleção ou pelo menos o reconhecimento dos livros considerados inspirados, os livros que de fato foram inspirados por Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula. Em nome de Jesus, fique na paz de Cristo Jesus.